Assim diz o Senhor: por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres e todos os juízes da terra. Ai dos juízes injustos e dos que decretam leis injustas, daqueles que não deixam haver justiça para os pobres, para as viúvas e para os órfãos. Sim, porque a verdade é que chegam até a roubar as viúvas e os órfãos. Que farão vocês quando vier o castigo, nesse dia em que vier a desolação de uma terra distante? Para quem hão de voltar-se para pedir ajuda? Onde vão pôr os vossos tesouros, de forma a ficarem em segurança? Nada podereis fazer, senão andar aos tropeções por entre os prisioneiros e cair por entre os mortos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Em Verdade. Hoje, o pastor Tiago de Souza entrevistará o presbítero Igor Alves, que é advogado, pós-graduado em Teologia do Novo Testamento, assessor parlamentar na Câmara de Vereadores de Guarujá, assessor jurídico da Assembleia de Deus da Baixada Santista, vice-presidente da ABASDA, coordenador e professor do Instituto Teológico Itadbis, coordenador do Departamento Infanto-Juvenil da Assembleia de Deus e professor de Direito Constitucional do Instituto Asas da Educação. O tema de hoje é: política e religião se misturam? A paz do Senhor Jesus para você que nos assiste. Seja bem-vindo a mais um episódio. Estamos felizes pela sua audiência. E hoje nós estamos com mais um assunto bastante interessante para a nossa reflexão. Mas eu não posso, antes de começar a conversar com o nosso irmão presbítero Igor, deixar de lembrá-lo que você deve fazer a sua inscrição no nosso canal. Se você já é inscrito, não se esqueça de conferir se o sininho das notificações estão ativados, para toda vez que o programa for ao ar, você ser notificado. Lembrando que nosso programa vai ao ar todo sábado entre as 21 e as 22 horas. É um programa um pouquinho tardinho da noite, de fim de noite, mas com uma produtividade intelectual muito grande para nós, tá bom? Então eu quero também pedir que você deixe o seu like e, se possível for, compartilhe nos grupos de WhatsApp, no Facebook. Vamos espalhar esse assunto que é muito importante para a nossa edificação. Também não posso deixar de lembrar que esse programa tem o apoio do canal do YouTube Doutrina Cast. Se você gosta de ouvir a palavra de Deus enquanto você faz alguma atividade ali, é um canal especial em podcast. É tipo um programa de rádio. Você vai ouvindo a palavra de Deus, vai aprendendo. Estamos ali lançando um curso de psicologia gratuito e eu faço questão que você vá lá conhecer o nosso canal. O link está aí na descrição, mas vê só depois, tá bom? Porque no final desse programa também teremos uma apresentação musical com nossa irmã Glória tocando seu saxofone na mais pura unção divina. Você não pode perder, tá bom? Então está aqui conosco o presbítero Igor, é um prazer receber a sua presença aqui conosco. Você é uma pessoa especial para nós e uma pessoa gabaritada para nos trazer à luz assuntos que muitas vezes gera dúvida na mente do crente. E uma das coisas que gera muita dúvida em nossa mente é a seguinte questão: política e religião se mistura, se discute? Cumprimento a todos que nos assistem com a paz do Senhor. Quero aqui agradecer o convite, quero aqui parabenizar a iniciativa deste programa, usando os canais da nossa igreja. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar junto com o irmão para nós falarmos algo da parte de Deus, envolvendo um assunto até assim que polêmico, vamos dizer assim, né? Mas respondendo a sua questão, entrando aí na verdade, né? Mistura-se sim, meu irmão. A política e religião se misturam.
O crente não só pode, como ele deve se enganjar com as questões da política. Pois, se nós formos falar a respeito de política, nós temos algumas definições que é necessário que nós falamos a respeito do que é a política, né, propriamente dita. A política nada mais é do que a arte de governar. Então, tudo que nós governamos é uma política. No Brasil, na nossa Constituição Federal, existem inúmeras fontes de políticas públicas. Hoje, muito bem falado aí a questão do autismo, dos idosos, a própria pandemia que trouxe aí essa questão da crise sanitária no país, que também é uma política pública. Saúde é dever tanto do Estado quanto do município e principalmente da União Federal. Então, essas políticas, o mito que tem que ser quebrado entre os crentes é que crente não se envolve com política. Política não é lugar para crente. Pelo contrário, isso é um discurso de pessoas ou medrosas, vamos dizer assim, ou pessoas que têm um espírito de derrota, né? Pessoas que são medrosas de avançarem as condições a qual a população precisa. E, principalmente, hoje nós trazendo para o dia atual, a igreja, né, precisa de política. E a política, essa arte de governar, ela não sai só lá no poder executivo, no poder legislativo, ela está no meio de nós, né? Eu comentava que o simples fato de você varrer a calçada do seu vizinho é uma política, a política da boa vizinhança. Então, nós devemos estar enganjados, porque a política ela vem para normatizar. Nós falamos que a política é uma arte de governar. Para você governar, é necessário que tenha-se uma cidadania, que exista o convívio social, o bem-estar do próximo, né? Aquele outro bordão que é muito usado, a cortesia gera cortesia. Então, se nós somos abençoados, nós devemos abençoar através dos nossos conhecimentos, através do nosso preparo profissional, nós conseguimos avançar e ajudar alguém que está precisando. Então, hoje, eu fiquei maravilhado com um texto ali de introdução que fala a respeito dessa questão jurídica da coisa, né? Fala que os homens, os juízes, eles julgam capaz de roubar as órfãs os órfãos e as viúvas. Então, isso é uma condição que é colocada pela sociedade atual por conta da omissão de muitos dos crentes. Se hoje os órfãos e as viúvas sofrem por conta desses malfeitores que governam, que praticam a política, né, que é a arte de governar, é por conta dessa omissão. Vimos aí em 2016, salvo me engano, a questão do aumento por conta de 2 centavos, 20 centavos na passagem do ônibus, que levou o Planalto Central a uma invasão popular. A população invadiu os 3 poderes, invadiram o Planalto, onde a presidente, então, Dilma Rousseff, presidia a nação, invadiram, quebraram portas, quebraram estatuetas, fizeram tudo isso. Mas a gente não fala que ali tinha uma política. Aquela expressão não era uma política. Aquilo ali era um basta a uma política velha, uma política do toma lá da cá. Que é isso sim que a igreja e o cristão devem combater, né? A politicagem, a troca de favores, vendendo a fé cristã, né? Esse é um grande problema a qual a atualidade a igreja enfrenta. Então, voltando ao assunto, eu queria pontuar alguns pontinhos para o engajamento. Por que a igreja deve se engajar na política? Primeiro, com a preocupação de evitar com que leis que contrariem os princípios cristãos, vou citar 2 aí que é fácil de nós vermos na atualidade: o aborto e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso está sendo votado, isso está sendo apresentado por políticos como projetos de lei às câmaras municipais, a Câmara Federal, ao Senado, foi levado e foi aprovado. Então, se o crente ele se envolve na política, ele seria uma voz. Por quê? Porque no Estado democrático de direito, nós temos a responsabilidade da população ser representada por alguém.
Então, quer dizer, eu, Igor Alves de Souza, não posso ir lá no plenário e assinar um projeto de lei e colocar em votação. Eu preciso ter um mandato, que é conquistado através das urnas, né? Através do voto. Mas, se eu, como agente público, eu estou lá, eu sou uma voz. Então, a representatividade desse voto faz com que nós possamos ter uma voz para trocar ideias, para fomentar críticas, para fomentar até mesmo algo que seja inconstitucional, ou que não seja inconstitucional, mas seja contra os princípios da família cristã. E aí como a escola sem partido, né, que tentaram colocar ideologia de gênero dentro das escolas. Então, esses projetos, se existissem pessoas com princípios e crenças evangélicas, eles facilmente combateriam isso, né? Então, é essa a deficiência. Então, esse ponto, para evitar isso. Outro ponto também é para que seja feita a inserção das igrejas nessas discussões. Então, se nós temos alguém que é envolvido na política, e aí é um ponto que nós temos que falar, que a política não é somente o cargo eletivo. Não é somente aquela pessoa que concorreu a um cargo através da urna, foi eleito e conseguiu. Não, pelo contrário. Essa pessoa, ela foi colocada lá para poder agir. Então, nós temos diversos agentes públicos que são políticos. Um secretário de saúde que não concorreu à eleição, ele é um agente político. Um diretor de algum determinado ponto da administração pública, ele não concorreu a um cargo, e ele está lá também. Então, a gente tem que se preocupar com isso, com a inserção de pessoas capacitadas e preparadas para isso, para estar nessas discussões. Outra coisa também é a busca por uma igualdade maior. Nós hoje, o povo evangélico, é um pouco desprovido. Se nós formos analisar em concorrência com a Igreja Católica ela está inserida na política desde a época medieval, onde o clero determinava, e nós vimos aí o processo da reforma com Martinho Lutero, que lutou pelas coisas que eram politicagens, que a igreja exercia, né, a indulgência, coisas do tipo. Então, desde o princípio, nós temos esse problema de não termos as pessoas nas posições corretas, e isso é o prejudicial. Então, a igualdade. E para encerrar aí, uma situação que nós vivemos na pandemia, que foi discutida, e por falta de conhecimento o povo embarcou nessa onda que fizeram, que é o quê? A liberdade de credo. Né? Nós vivemos num país laico, e para quem está nos assistindo, o que é um Estado laico? É onde a religião não se envolve na política e o Estado não determina a religião. Mas esse não se envolve na política quer dizer que a igreja ela não tem o poder de determinar quem será um governante. Esse é a política, a religião não se envolve na política. Ela não se envolve porque, como era o clero, ou até como era no militarismo, né, que alguém determinava quem governava. No sentido ditatorial da coisa. Ditatorial. Né? Democraticamente, a igreja sim coloca seus representantes. Né? Aí, através da representatividade. Então, nesse ponto, era como era. O Papa determinava quem seria o governador de São Paulo e o prefeito do Guarujá. Então, nesse princípio do Estado laico, foi para cessar esse autoritarismo. Então, hoje, nós temos a oportunidade de usar a democracia em nosso favor. Só que, para isso, nós precisamos ter pessoas que sejam preparadas. Primeiro ponto, a pessoa tem que ter preparo. Segundo ponto, a pessoa tem que ter vocação. Eu não posso acordar e eu quero ser político. Eu tenho que ter vocacional. Eu tenho que ser vocacionado para aquela ação. E a gente consegue diferenciar a pessoa que nasceu para ter liderança, para exercer tipo de uma atividade que envolve não só o meu direito, mas o direito difuso. E traduzindo aí para quem não conhece, direito difuso é o que não é meu e não é seu, é de todos, uma praça, a saúde, né? Então, com a pandemia, voltando a esse estado de credo, foi feito aí uma celeuma jurídica a respeito do STF, que estava decidindo sobre a igreja. Lógico, nós sabemos que os sinais do final do tempo está chegando. Haverá amantes de si mesmo, homens que não amam, como foi falado no texto introdutório, não ama o órfão, não ama a viúva, corrompe a sociedade em volta dos seus princípios.
totalmente equivocados, e aí essas pessoas questionavam sem conhecimento. Por quê? Porque não estava sendo questionado o direito de credo, não estava sendo questionado o direito de se reunir, mas estava sendo questionado um decreto, uma lei que poderia ser afrontosa ao povo, mas não a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz: onde houver 1, 2 e 3 em meu nome, ali estarei. E a igreja continuou, pelo menos aqui na Baixada Santista, os cultos continuaram. Então, essa foi a questão que eu respondo. Pode sim. Muito bem. Há uma lenda entre o povo cristão, principalmente no Brasil, acho que isso mais no Brasil, e eu queria saber se isso é verdadeiro. Dizem o seguinte, que o cristão que se candidata, ele pode ter as melhores das intenções, porém, quando ele chega lá, não tem como ele não se corromper. Ele é obrigado a se corromper, senão ele não tem governabilidade. Isso é verdade? O que você acha disso? Olha, pastor, eu fico até surpreso, não pela pergunta, surpreso porque a gente se prepara para vir responder as questões aqui, e dentro do que eu preparei é o que o senhor está falando. E quando eu falei que para um político, né, para um cristão que queira enganjar nesse serviço, nesse nicho da sociedade que é a política, e nicho é questão de reservado, né, não tem a ver com impureza, tá? Nicho com N, né? Não é com L, né? É isso aí, é nicho com N, né? Que se diz um pedaço da sociedade, né? Um quadrado da sociedade que responde pela política. E o cristão, ele tem essa necessidade de se envolver, mas a resposta que o irmão tem, eu até tinha feito o seguinte: é necessário que haja, primeiro, vocação. Tem que ter vocação. Não dá para ser aventureiro, curioso, né? No linguagem popular aí, aqui na Baixada Santista, nós chamamos de o orelha seca, né? Que é aquele cara que é curioso, ele não sabe de nada, mas é que nem nós estamos vendo aí nas redes sociais, hoje tem tanto psicólogo, tem tanto cientista político, né? Que se perguntar para ele o que é a definição de política, ele não vai saber que é a arte de governar, né? Que é organizar uma cidadania para um bem-estar de uma população, né? Então, tem que ter essa vocação, esse contexto, tem que ter caráter. Primeiro ponto que responde a essa questão é questão de caráter, ética. E aí a ética, nós definimos assim, principalmente a ética cristã, porque nós estamos falando do povo de Deus. E a ética nada mais é, pastor, do que o que eu faço para o meu próximo quando eu estou sozinho. Ética é isso. É quando eu estou sozinho ou quando eu estou que ninguém me vê, e aí a gente vê vários testes de honestidade, o exemplo de uma carteira caída no chão, é o exemplo do troco a mais, você deu 50, a pessoa te dá troco de 100, é aquela nota de R$50 que caiu e ninguém viu, e a pessoa vai lá, põe o pé, espera o outro cara que perdeu. Isso é caráter. É quando eu estou sozinho fazendo algo para alguém. Então, é necessário ter ética e ética cristã. Então, se afirma que sim, é possível a pessoa entrar para a política, para o meio político, através do voto, certo, e ela não se corromper, ela conseguir cumprir o seu mandato com excelência. É possível. Há quanto tempo você trabalha Você é assessor parlamentar, mas há quanto tempo? Começou agora ou não? Não, eu estou nessa militância, né? Desde 2001, né? Eu estava no terceiro ano da faculdade de Direito, quando um amigo meu, hoje em memória, Fernando, me convidou para fazer parte do diretório municipal do antigo MDB, né? O Partido do Movimento Democrático Brasileiro, pai da nossa Constituição Federal. Se não me engano, você é vice-presidente do partido Hoje eu estou na primeira vice-presidência. O presidente é o Leandro Bittencourt e eu estou na primeira vice-presidência do MDB Guarujá, né? Mas eu sou filiado desde 2001 e de lá para cá eu exerço uma atividade como agente público, como gestor público, né? Trabalhei já em diversos órgãos do Poder Legislativo,
da Câmara, né? A Câmara, em 2004, eu tive participação no gabinete do vereador Nilson Fontes. 2007, tive com o doutor Ito Sato, né? E aí juntando essa assessoria jurídica dentro do processo legislativo, né? Eu tenho uma especialidade em direito eleitoral pela ESA, que é a Escola Superior da Advocacia, né? Sou especializado em direito eleitoral, propriamente dito, eleições municipais. E Ito Sato, Luciano China, que foi diretor do PROCON, depois eu tive no PROCON, trabalhei no PROCON, fui interinamente ali, período de férias, tive como na direção ali, ajudei na coordenação junto com o doutor Alexandre, meu amigo. E agora, os últimos 2 anos da legislatura, estive com o Luciano Todi e atualmente estou trabalhando no gabinete do professor Anderson Figueira, assessorando. Só uma questão, para responder essa questão, que é necessário frisar isso. A política, ela não corrompe ninguém. O poder não corrompe ninguém. O poder e a política apenas ela revela aqueles que já são corrompidos. Por isso que eu frisei muito bem o caráter, a ética. Porque, por mais que é possível, sim, é possível você fazer uma política, até de articulação ali, para ter a votação de um projeto, porque quando você se exclui desse sistema, você pode até perder o voto daqueles seus pares para votar um projeto que é seu. Mas quando a pessoa é honesta, ela tem o caráter, o espírito, o cheiro de Cristo exala dela, os próprios ímpios que estão ali se aperfeiçoam através da vontade de Deus e veem que aquele projeto é realmente bom para a cidade. E aí você tem argumento, por mais que ele não vai ofertar, porque quando falamos de corrupção, trocando em miúdos, para se aprovar um projeto, se fala em pagar dinheiro por isso. Isso é a política, a politicagem, né? E por mais que ele não dê agrado nenhum, não troque, não tenha moeda para trocar com eles, ele consegue sim aprovar. Então, eu sou categórico em dizer que sim, é possível que a pessoa entre e não se corrompa. Possa ser que politicamente ele não prospere 5, 6 mandatos, porque a política é uma coisa tão dinâmica e a pessoa hoje fala que está contigo, mas de repente você não deu o que ela queria, ela parte para um outro que dá aquilo que o teu princípio não competiria dar. E aí você pode perder, sim. Nós já vimos pessoas evangélicas que se elegeram e não conseguiram a reeleição. Mas é possível, sim, entrar e não se corromper. Você citou algo interessante, você falou sobre o STF. E muito se fala de política e se omitem a parte jurídica da política na questão dos 3 poderes. Nós votamos no poder executivo, nós votamos no poder legislativo, mas nós não escolhemos quem vai nos governar no judiciário. E é um cargo político, por mais que aqueles homens um dia fizeram concurso público para serem juízes, mas para chegarem na Suprema Corte, foi uma indicação política. E pouco crente sabe exatamente o que é o STF. Explica para a gente o que é o STF. Olha, hoje nós temos o STF, chama-se Supremo Tribunal Federal, é a Corte Suprema, é a última instância ao qual cabe recurso, bem colocado pelo irmão. Hoje você elege um deputado, elege um vereador, elege um senador, que são quem faz leis, né? O princípio da legalidade que a Constituição fala que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. E as leis, elas são editadas por os legisladores, que são tanto o órgão legislativo como o judiciário. O judiciário, ele aplica a lei e a sentença tem força de lei. Então, através das decisões, torna-se obrigatório fazer ou deixar de fazer algo, como nós colocamos aqui na pergunta anterior a respeito do credo, que foi a questão do fechamento das igrejas no período de pandemia. E, realmente, estas pessoas que lá estão, né, interessante nós falarmos disso, porque há um endeusamento destes homens, né, eu posso tudo, contra mim ninguém pode, né, e esses ministros
né? E aí vem até puxando para o nosso lado aqui da igreja, a gente quando fala ministro pensa que é o top, né? O cara é ministro, ó, na credencial dele está lá, ministro do evangelho. Pelo contrário, a pirâmide vira ao contrário. O ministro é o último a se servir. Acho maravilhoso quando a gente vê o pastor sendo o último a ser servido, porque se fosse em outra organização, o presidente era o primeiro, né? E aí vem o cristão, que Cristo veio para servir e não para ser servido. E esse é o exemplo. Enquanto isso, esses homens estão sendo servidos pela sociedade. E aí o ponto é, por quê? Porque esses homens, eles não participam de uma eleição. Existe uma suposta eleição, é feita uma lista tríplice, né? A OAB indica um nome, o Ministério Público indica um nome e o Judiciário indica um nome. Aí o presidente avalia, escolhe um do seu perfil e indica para o Senado Federal fazer a sabatina. Vai questioná-lo para ver se ele tem expertise, know-how para enfrentar esse desafio. E eles são preparados para fazer isso, o nosso Senado? Não. Não porque volta na questão do preparo. Muitos dos senadores, a profissão dele é político. Muitos deles não têm noção básica do direito. Então, como é que eu vou avaliar o conhecimento técnico de um operador do direito? Porque vejam que a lista tríplice que eu falei são pessoas que exercem o direito, que são advogados, são procuradores da República, que é órgão do Ministério Público, e juízes, que são representantes da magistratura brasileira. E esses homens não têm condição, vão perguntar de fatos, de julgados, que coisas que eles não têm conhecimento. E aí esses homens estão lá, né? E a gente sabe muito bem que o intuito dos 16 anos passados, o intuito era o quê? Eu coloco alguém para julgar os meus processos, por quê? Pastor Tiago, a pessoa que está na frente do Poder Executivo, a única certeza que ele vai ter não é nem da eleição e da reeleição. A única certeza que ele vai ter é que no final do seu mandato ele vai ter uma chuva de processos. E perdeu o foro privilegiado. Então o que ele precisa ter? Que todos os processos que correm contra ele, que vá para a Suprema Corte, ele tenham pessoas da sua ideologia. Não quero nem falar da sua influência, quero falar de ideologia, porque são questões partidárias. O PT hoje lá, dos 11, tem 8 cadeiras. O PSDB tem uma, o MDB tem uma. E agora, meu Deus, faltou a memória. Rafael... Marco Aurélio, ele tá para é o decano. É o decano, né? Ele é o último, ele vai sair. Quem indicou ele foi Fernando Collor ainda, né? Dele é o Collor. Você vê, é uma gestão até em determinado tempo. Eles têm o costume, o júbilo, né? Eles jubilam. Então eles ficam lá por cerca de 30 anos e aí nesses 30 anos eles saem. Então nós estamos em 2020, 90 Collor, ele está saindo, né? Ele tem uma aposentadoria compulsória, ele tem que sair. E saiu uma notícia hoje é dia 8 de maio já, né? Sim, doutor William. Doutor William evangélico, não é isso? É um pastor da Igreja Batista, como diz o nosso presidente da República, é um homem terrível. Terrivelmente cristão. Terrivelmente cristão. E é necessário, pastor Tiago, é necessário que esses homens de Deus estejam lá, para que nós possamos frear esses abusos jurídicos. Porque eu falo jurísticos, não é jurista e nem jurídico. É jurístico porque são aventureiros que, por conta de um lobby político, atrás de uma vantagem ilícita, do enriquecimento ilícito, estão julgando ao bel prazer. Por conta, eu falo sem medo porque eu vivo num Estado democrático e eu sou habilitado para questionar decisões, e uma das decisões que tem tomado conta do nosso país são a decisão monocrática. O que é isso? O processo vai lá para o Supremo Tribunal e aí lá eles julgam, mas antes a pessoa faz um pedido liminar e essa liminar é analisada por um só juiz. E aí nós vimos um traficante renomado sair pela porta da frente. E aí, sabe qual é o contexto? Eu dou a liminar. Quando o plenário for votar, a decisão é outra. Mas aí o camarada já saiu. E aí,
o plenário pode condenar, pode revogar, que foi o caso em específico que eu estou falando. O traficante foi posto em liberdade. Quando foi 4 horas da tarde, ele foi libertado. Quando foi à noite, caçaram a liminar. E cadê o cara? Já foi embora. Passou as divisas. E aí é por isso que essas pessoas precisam estar lá. Então hoje é difícil. Eu tenho 40 anos, mas eu nunca vi um presidente da República se ajoelhar diante da presença de Deus. Eu nunca vi um presidente parar em qualquer lugar e se ajoelhar e pedir oração. O que nós víamos lá na Dinda, na casa da Dinda, eram feiticeiros que iam lá fazer macumba para o presidente Collor governar. O que nós vimos no governo Lula foi inúmeras vezes o Planalto, a casa do presidente e do vice-presidente, ser invadida por pessoas de fé ocultas. Então, é necessário sim. Só que para isso, a igreja precisa se conscientizar que nós precisamos preparar as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens, para que eles se preparem, busquem instrução, conhecimento, para que quando surgir essa oportunidade eles sejam preparados, pois é difícil hoje falar, crente vota em crente, aí não tem um crente para votar, aí vem uma pessoa com a Bíblia debaixo do braço que não sabe nem manusear a Bíblia, arriscado abrir a Bíblia como o presidente Lula fez, abrir a Bíblia de cabeça para baixo, e aí está diante do povo pedindo voto. Então nós precisamos sim, crente vota em crente, eu creio nessa palavra. Certo. Crente tem que votar no crente, mas tem que ter o crente preparado. E não um aventureiro. Não é qualquer crente, né? Aventureiro, forasteiro, que vem no culto, aí faz uma junta de pessoas pedindo favores, e ali ele estabelece esse Nós problema. percebemos que no Senado brasileiro, nessa última eleição, são 70 senadores, não é isso? 81. Somente 5 são evangélicos. E nem é tanto evangélico assim como você falou. Tem chance desse novo ministro, que eu já estou aqui profetizando que vai ser o novo ministro no lugar do Marco Aurélio, há chances dele não passar no crivo do Senado? Eu não acredito. Eu não acredito porque o governo ele vai escolher a dedo, porque é o que precisa, não é mérito, né? Não é mérito, é condição. E aí nessa situação, o que nós enxergamos? Nós enxergamos que dificilmente não vai ser aprovado o nome dele, tá? Por quê? Porque além de ser cristão, ele tem um colegiado de julgados, ele tem uma vasta bagagem de conhecimento, inclusive com relação ao Ministério Federal, né? Junto ao Supremo Tribunal Federal. Foi desembargador, já tem uma vasta forma de julgar e acredito que é a melhor saída. Esse julgamento que nós falamos da igreja, eu fiquei feliz porque doutor André Macedo... Advogado-geral da União. Advogado-geral da União. Qual é o papel do advogado-geral da União? O advogado-geral da União, ele tem o papel de defender as ações governamentais. Então, o advogado-geral, alguém entra com uma ação de uso capião contra a União. Ele vai lá e vai fazer a defesa da União. Ele vai defender os interesses, não do presidente. É bom que entendam isso. Ele não faz a defesa do presidente. Ele pode até defender o presidente num ato a qual o presidente é apontado como autoridade coatora. Mas ele não vai defender pessoalmente um processo de inquilinato, um processo de reparação de dano do presidente. Não é função dele. A função dele é defender a União. E aí ele faz a defesa nos tribunais. E o André Macedo, neste julgamento que colocou a ação de inconstitucionalidade a respeito do governador de São Paulo, a respeito do fechamento das igrejas na pandemia, ele fez uma defesa maravilhosa. E ele fala o seguinte, que Deus instituiu o homem para governar. Então, se existe alguém no governo hoje, isso é obra de Deus. Deus, quando colocou Adão no Éden, ele falou assim, e governe sobre todas as raças de animais aqui viventes. E é isso que nós temos que fazer, viver da palavra. E quando nós falarmos em leis, né, eu até comentei com o irmão antes, nos bastidores ali, que a primeira lei foi instituída por Deus.
Primeira lei que foi instituída foi... O primeiro legislador foi Deus. O primeiro legislador foi Deus. E ali ele colocou uma ordem, uma ordenança, não comer do fruto da árvore da vida. E aí o homem cometeu. Logo mais, Deus viu que tirou o povo do Egito, levou o povo a Canaã celestial, ele viu que era necessário para que houvesse a convivência social, que exercesse uma cidadania, ele entregou as tábuas da lei a Moisés. Então, nós temos aí exemplos de homens de Deus que viveram, sim, na governança e respeitando a lei do Senhor. Então, quando nós falamos de lei, o direito que hoje nós vivemos, ele vem do direito romano. E o direito romano vem dos mandamentos de Deus. Então, hoje, as faculdades de direito, a primeira coisa que um aluno de direito vai aprender é acerca do direito. A introdução, tem uma matéria que chama-se IED, né? Que é Introdução ao Ensino do Direito. E ele é puro direito romano. E o direito romano vai falar do não matarás, não furtarás, não adulterarás. E esses mandamentos se encontram onde? Nas tábuas. Êxodo 20. Então, a gente tem que entender que tudo está sob a gestão de Deus. E Deus estando no controle, nós temos que ter pessoas de Deus também governando. Pois essas pessoas, os ímpios, foram colocados por Satanás lá. Existem trabalhos, oferendas colocados. Nós estamos aqui, o senhor falou em profetizar que o Dr. William seja o próximo ministro, mas nosso trabalho é orar. O crente vai orar, vai suplicar, vai clamar a Deus. Agora, os ímpios, o que eles fazem? Eles fazem trabalho, fazem ofertas aos entes espirituais para que aquela pessoa assuma. Então é importante, enquanto nós estamos aqui orando, que a população busque a Deus para que nós possamos ter esse homem lá. Muito bem. Para finalizar, eu queria que você falasse algo para os pastores que nos assistem, porque qual é o método? O que nós podemos fazer hoje para poder ocupar espaços? Porque eu parto do seguinte princípio: quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho, esse todo mundo não é apenas regiões geográficas, países, cidades, mas é todo tipo de território. Então nós devemos sim ocupar todos os espaços possíveis para que o nome do Senhor seja glorificado. Porém, a questão é o método para que tenhamos sucesso nessa missão. Na tua visão, qual seria o melhor método para que a igreja hoje se posicionasse melhor a respeito da política, vencer esse preconceito que o povo cristão tem contra a política, para que tenhamos mais êxito na questão de ocupar espaços? Muito bem. Essa pergunta, a gente vai usar a palavra do Senhor para nos nortear. A palavra de Deus diz que nós devemos ter conhecimento. Porque a palavra de Deus diz assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Se o povo perece por falta de conhecimento, o método é apresentar o conhecimento a estas pessoas. Então, nós temos um projeto que chama-se Instituto Asas da Educação, ao qual nós ofertamos um reforço em português, matemática, geografia, para os alunos desde do terceiro ano até o terceiro ano terceiro ano do ensino fundamental, a antiga terceira série, até o terceiro ano do ensino médio, prestes a prestar um vestibular. E aí, a gente, com esse grupo de jovens e adolescentes, que ali é algumas crianças, a gente fomenta a eles o direito constitucional, que é uma grade a qual eu ministro as aulas. E ali, o que a gente tem que fazer, pastor? A gente precisa acabar com o cidadão de papel. Existe até um livro, que agora eu não me recordo, foi um livro que eu estudei no tempo de faculdade, de sociologia, ao qual apresenta que nós somos cidadãos de papel. Nós falamos que nós temos direitos apenas na Constituição, mas nós não exercemos a cidadania. Vou dar um exemplo claro. A gente compra um produto e vem estragado. Eu não vou voltar no mercado para reclamar. Eu não vou no Procon para reclamar. Você está se furtando de exercer o seu direito de cidadão. E aí nós somos cidadãos só no papel. Porque existe a lei que nos ampara, que nos assegura, e nós não exercemos. Então nós temos direito à educação e não usamos.
Mas isso tem que ser um trabalho bem solidificado, com pessoas que tenham o afinco. Quando a gente fala de preparo, a gente não pode colocar pessoas curiosas, nós temos que colocar pessoas capacitadas. E aí, nesse instituto, nós temos lá professores, pessoas que já passaram por isso, pelo esse processo de conhecimento, galgaram concursos, tem pessoas que viraram até concurseiro, passou na guarda municipal, não quis, foi para bombeiro, não quis, foi para outro, hoje está na Receita Federal, outro está no bombeiro, outro está... Então, são pessoas que se prepararam para exercer esses cargos públicos. E aí voltamos àquele assunto, que nem todo cargo público é eletivo. Então, existem pessoas que, se prepararem, buscarem o conhecimento, poderão exercer cargos principais no Poder Executivo. Pode ser um diretor de um órgão, ou pode ser até na iniciativa privada, pode ser o diretor, gestor de algum lugar. Por quê? Hoje, nós estamos vendo, a pandemia veio, são 14 milhões de pessoas desempregadas, pastor. Só que tem vaga de emprego. Sabe o que não tem? Capacitação. Se abrir uma vaga que não seja de mão de obra operária, vamos dizer assim, não enche, não preenche a vaga. Porque precisar de um operador de guindaste, precisa ter os cursos lá de guindaste. Santos Brasil, aqui na nossa região, está contratando, mas não tem as pessoas capacitadas para trabalhar lá. Então, é necessário, qual é o avanço? A metodologia é levar o conhecimento. A única coisa que pode mudar o governo de um país e a condição econômica é o estudo, é o conhecimento. Por quê? Se você vê, uma cidade pode ser até pobre, mas se tiver uma pessoa que trabalhe lá, só dela ir na mercearia comprar, fazer a compra do mês, gastar R$400 lá, que hoje, R$400 para nós aqui, a gente não consegue nem colocar metade num carrinho, mas numa cidade que é paupérrima, pobre, uma pessoa que ganha um salário de um cargo executivo, vai lá, ela fomenta a economia local. Vai pagar o IPTU, ela vai pagar o ISS, vai pagar o ICMS, vai gerar emprego. Então é necessário que para não só o cargo político, mas para a economia do nosso país, que haja essa preocupação com o estudo. E se nós formos falar até para o avanço da obra de Deus, a igreja ganha apresentando esse tipo de projeto. Por quê? Porque os dízimos vão aumentar, irmão. Imagina, se você tem 10 pessoas que trabalham em cargos executivos, o dízimo aumenta, a obra do Senhor avança, nós podemos construir templos, podemos fazer uma instituição educacional. Mais ações sociais, né? Mais ação social. Para a pessoa ser aluno desse curso ao qual você ensina. A gente tem um portal no Facebook, chama-se As da Educação. Lá tem os telefones das pessoas e todo sábado, hoje ela está usando um prédio da Igreja Batista aqui na Peniel, na Presidente Vargas, mas a sede do projeto é na Escola Marechal do Ar, que é a escola da base. Como veio a pandemia, ainda está num processo de volta, nós já estamos preparando para retornar para lá. Então as aulas serão lá no Marechal do Ar, todo sábado, das 8 da manhã ao meio-dia. Tem duas turmas, uma turma das 8 às 10 e das 10 ao meio-dia. E no domingo tem um preparatório para concurso, já voltado para o público adulto, pessoas que querem se atualizar para prestar concurso. Então, é dessa forma, pastor, colocando o conhecimento e, principalmente, conhecimento da palavra de Deus. Eu destaco um homem que se destacou na política, nas escrituras bíblicas, Neemias. E Neemias, ele falou que ele não queria ser igual aos seus antecessores, porque os antecessores destruíram com Jerusalém, deixou os muros todos destruídos, se venderam para o povo inimigo, e aí ele fala, mas isso vem do quê? De um temor a Deus. Primeira coisa. Segundo, amor ao povo. Então, essas duas condições, a igreja tendo um homem temente a Deus que ama o povo, ele vai ofertar. E graças a Deus aqui, nós estamos também no Instituto Teológico aqui, que tem na Assembleia de Deus da Baixada Santista, que leva esse conhecimento. E esse projeto ao qual eu falei, saiu daqui, melhor, nasceu aqui na Baixada Santista. O subtenente Edson Lima, diácono da nossa igreja, ele trouxe esse projeto para cá, onde muitos e muitos alunos foram formados aqui, mas
hoje, atualmente, foi para um lugar que ampliou, né, o foco, por conta até da logística da coisa, né, um material que tem o recurso de atender, uma carteira, uma cadeira, né? A gente, na época, era feito nos bancos da igreja e tinha esse problema. Então, hoje, atualmente, esse projeto de preparar o jovem e até o público adulto para melhor servir ao povo de Deus. Muito bem. Presbítero Igor, muito obrigado pela sua presença. Parabéns pelo ótimo trabalho ao qual o senhor tem realizado. Que Deus continue te usando para fazer a diferença naquele meio político. Sabemos que não é fácil, mas estamos orando, tanto por você como por nossa nação. Nossa oração é que Deus salve a nossa nação e levante homens e mulheres de Deus dispostos a trabalhar por essa causa. Nem que tenha que dar a própria vida por essa causa, mas que o nome do Senhor seja glorificado. Agora a gente vai ouvir a Glorinha tocando um saxofone. Pena que o tempo foi curto, apesar que a gente se estendeu um pouquinho no horário, mas esse assunto é muito vasto. Sim. Com certeza Deus vai prover outras oportunidades para continuarmos a falar sobre política e religião, muito importante esse assunto para os dias de hoje. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus. Amém, eu agradeço.